Olá, boa noite para você que está acompanhando aqui a Gazeta do Povo, seja pelo app, seja pelo site ou pelo nosso canal no YouTube. Estamos começando mais um Pensando Bem com o Guilherme Fiuza, o programa de debates que vai jogar a mesmice pela janela. Hoje vamos mergulhar nos 40 anos das Diretas Já, do movimento Diretas Já. Vamos relembrar o Brasil daquela época, explorando as sementes democráticas plantadas durante a abertura política e também vamos refletir sobre o contraponto entre a distopia autoritária de George Orwell e a utopia democrática que se anunciava em 1984 no Brasil. Será que as sementes mais fortes eram as autoritárias ou as democráticas? Então não se esqueçam aí de deixar seus comentários, dar um like e compartilhar o vídeo se vocês gostarem do conteúdo. E aí, Fiuza, tudo bem? Vamos nessa, 40 anos das Diretas Já. Pois é, né? Um momento que foi tão histórico para o Brasil, um momento tão incrível, né? Um momento de muita esperança. E foi no emblemático ano de 1984, né? Que se tornou famoso, até hoje é famoso, né? Todo mundo fala, pouca gente conhece, pouca gente leu, apesar do livro estar disponível gratuitamente na Gazeta do Povo, né? Quem é assinante da Gazeta do Povo pode entrar lá na Gazeta do Povo, procurar lá em e-books, tá lá o 1984 disponível, do George Orwell, né? Ele entrou em domínio público faz uns 2 anos, a gente fez uma tradução inédita e eu vou chamar aqui também uma outra tradução inédita que a gente está oferecendo para os nossos assinantes, para os nossos leitores, viu, Fiuza? Coração de Cachorro. Coração de Cachorro. É um presente que a Gazeta do Povo tá dando para quem assinar a Gazeta do Povo. É uma tradução nova do livro Coração de Cachorro. Aliás, Lucas, se você quiser colocar aí o nosso QR Code para mostrar, você vai poder baixar o livro gratuitamente na descrição aqui do vídeo, né? Você tem ali a descrição, você pode baixar, apertar ou assinar aí a Gazeta pelo QR Code. No nosso vídeo tem o link para você baixar gratuitamente e também você vai conhecer um pouco desse livro, que é uma novela satírica que foi proibida pelo regime soviético porque tirava sarro, né, do regime comunista, daquela revolução comunista. O livro só foi sair anos depois que o Stalin morreu, então é uma leitura de primeira. Voltando aqui para o Fiuza, começar o programa fazendo esse contraponto. Um contraponto interessante, né? Porque, como a gente pontuou aí no começo do programa, 1984 para o Brasil foi uma utopia democrática e, no livro, uma distopia autoritária. Então, para você, o que explorando esse contraponto, qual é a sua visão sobre as expectativas daquela época e a realidade que veio se mostrar depois, Fiuza? Pois é, Jones, boa noite a todos. De fato, em abril de 1984, aconteceram aquelas manifestações caudalosas, famosíssimas, né? Épicas, das Diretas Já. A maior delas foi na Candelária, no Rio de Janeiro, e teve uma gigantesca em São Paulo também, e outras pelo Brasil, mas essas duas foram as principais. E ali, Jones, você teve, e a gente traz de volta esse retrato nesses 40 anos passados, porque não tem nada mais eloquente, né? Não tem nada mais expressivo quando você fala de democracia do que as manifestações populares. Principalmente, não qualquer uma, mas principalmente dessa monta. Essas manifestações pelas Diretas Já, elas foram, elas de fato traziam um sentido de união muito grande. Nós vimos manifestações grandes também através da história, mas que eventualmente expressavam ali, né, uma parcela da população reagindo ou afirmando alguma coisa. E é claro que na época do clamor pelas Diretas Já,
né, que todo mundo lembra, mas eu vou fazer o parêntese rápido, né, era o clamor por eleições, por voto direto para presidente da República, o que não acontecia desde 1960. O Brasil tinha, o regime brasileiro tinha sido fechado em 1964 e desde então não havia eleições para presidente. E em 1984 estávamos no último, o que veio a ser o último governo militar, e a chamada emenda Dante de Oliveira. Dante de Oliveira era um parlamentar do Mato Grosso, e essa emenda instituía, então, devolvia o direito ao voto direto para presidente, e essas manifestações gigantescas eram, portanto, um clamor multipartidário, posso dizer também multi-ideológico, por esse direito essencial. Ali aconteceu o seguinte: de repente o país se viu no espelho, digamos assim, porque o povo na rua é um pouco isso, é o espelho da sociedade, o espelho da democracia. De repente ela vai lá e ela se enxerga daquela maneira, daquele tamanho, com aquela ênfase e com aquele brado, né? E ali, de repente, o país se viu unido, dá para dizer, não era 100% da sociedade que desejava aquilo, mas era um clamor esmagadoramente majoritário, né? E foi bonito de se ver, porque foram manifestações espontâneas que foram se avolumando ao longo do tempo, não havia uma previsão de que elas teriam esse gigantismo. Uma parte da imprensa, inclusive, tentou esconder, mas chegou uma hora que se tornou impossível esconder, foi de fato um transbordamento. E ali você tinha, então, justamente, né, claro, que uma manifestação como essa, povo na rua, dessa maneira, pacífica, lúcida, com adesões ao movimento ali, né, entre aqueles que, não que lideraram, mas que foram vozes, né, nesses palanques que se constituíram. Você tinha referências de várias partes da sociedade. Foi realmente ali um período de muita representatividade, que eu acho que é uma palavrinha-chave para a gente tratar nesse programa de hoje, porque aí é que mora o perigo, digamos assim, né? O quanto é legítimo, o quanto é fidedigna a tal da representatividade, né? Como ela é exercida. E ali a gente tinha, de fato, um movimento com pouco paralelo na história brasileira, de muita representatividade da sociedade, dando um grito contra a falta desse direito. Então, né, voltando ao paralelo que você traz, de fato ali era uma semente democrática muito forte. O livro do Orwell, ele mostra, né, como, de forma insidiosa, essa maneira de organizar, né, porque você vive em sociedade, se você vivesse em grupos, em falanges, em tribos, aí você tinha lá cada chefe, cada indivíduo, cada cacique, mas a sociedade é um negócio complexo e ela precisa de representação, né? Ela não funciona cada um por si, não dá, nunca deu. E aí nessa representação está sempre ou a virtude ou o problema, porque se ela é maculada de alguma maneira, né, se ela é contrabandeada, assaltada, aí você terá, em vez da real representatividade, você terá a dominação, né? Você terá o despotismo ou o que seja. Então ali você tinha essa semente versus o que era o alerta distópico de George Orwell, que era o seguinte:
a ideia do grande irmão. Nós vamos nos aperfeiçoar a tal ponto, né, sempre em nome do bem-estar, né, do progresso, que chegará um momento em que essa representação, né, a emanação dela, será uma forma de controle que os representados contra o qual os representados nada poderão. E, de fato, no Brasil, naquele momento, o Brasil era o anti-1984, em 1984. Ele tinha essa semente democrática. E tinha, sim, naquele momento, já o alerta de como o que se chama de democracia, né, o quanto se usa o nome em vão da democracia, né? Esse nome é talvez um dos mais utilizados na humanidade em vão ou com propósitos invertidos. E naquele momento, ainda havia, por parte do governo militar, essa tentativa de dizer que estávamos numa democracia, porque tínhamos tido eleição para governador 2 anos antes, né, depois também de longo tempo sem eleição, mas tinha tido eleição direta para governador. A censura estava praticamente encerrada, tinha havido a anistia, a volta de exilados. Então, né, o discurso era de que estávamos numa democracia que vinha se aperfeiçoando, mas essa democracia só, entre muitas aspas, não tinha o direito ao voto direto para presidente da República. Então, ali, de fato, houve esse movimento caudaloso, e aí eu deixo para o comentário o seguinte, né? A consequência dele nos traz, quer dizer, olhando de hoje, do ponto de vista de hoje, né, nos traz uma série de ensinamentos, porque tinha então esse anseio transbordante por democracia plena. Esse anseio não foi atendido imediatamente após as passeatas de abril, né, porque a emenda Dante de Oliveira foi recusada pelo Congresso. Foi um momento assim de um trauma, inclusive, muito grande. Mas é claro que aquelas manifestações trouxeram o combustível, né, o espírito, para as transformações que viriam, positivas que viriam depois, como foi a eleição indireta do Tancredo Neves, né, que era, sem dúvida alguma, ninguém há de questionar, um passo em direção à democracia. Mas aí eu volto para você, Jones, para continuar no próximo comentário. Maravilha. Quando você fala, né, do problema da democracia, né, Fiuza, a gente pode fazer algum paralelo do uso, né, da palavra democracia. A gente pode fazer um paralelo com 1984 na questão da nova língua, né, da nova língua, como o Orwell fala no 1984, que é o uso, né, das palavras para demonstrar o exatamente contrário delas, né? O pessoal está defendendo uma ditadura e fala que é democracia. Eu estou usando uma camiseta aqui que eu vim especialmente para o programa, que é um dos motes, né, do livro, né? Guerra é paz, liberdade é escravidão. E tudo isso está bem delineado no livro, né? Por exemplo, o livro se passa, né, na Oceania, né? Um país fictício da Oceania, não necessariamente o continente. E eles sempre estão em guerra contra um outro continente, contra a Eurásia, enfim, agora eu não lembro qual que é o outro, mas eles estão lá sempre em guerra com algum continente e do dia para a noite eles mudam. Não, a gente nunca teve em guerra contra a Eurásia, a gente estava em guerra contra o outro lá. E a informação é totalmente retificada, né? Eles têm um ministério que é onde trabalha, né, o protagonista do livro, o Winston Smith, que ele trabalha no Ministério da Verdade. E o trabalho do Ministério da Verdade é justamente apagar a verdade. E a gente vê isso acontecendo muito fortemente hoje em dia, né, Fiuza? Que é o apagamento da verdade, que é o uso de palavras, né, para significar o contrário. O fascista,
né, o fascista é o... Qualquer um é fascista. Agora, por exemplo, eu não quero citar muito, para não ficar muito, né, fulanizado o programa, mas a gente tem aí um exemplo recente aí na política brasileira de um político, do presidente que atacou Israel, e é sempre, durante o governo anterior, qualquer coisa era fascista. E agora o presidente que, de fato, ataca e compara o Israel atual com o contra-ataque, né, que eles foram atacados e agora estão atacando Gaza, a faixa de Gaza, compara esse contra-ataque, que é uma reação legítima ao que aconteceu, né, aos atentados terroristas do dia 7 de outubro de 2023. Essa reação legítima é comparada com o Holocausto, que aí, né, você já vê que é uma tentativa de moldar a linguagem, né, moldar o Holocausto para uma coisa que é muito menor, que não tem comparação, que não tem paralelo com isso daí. Então, a gente vê mais do que nunca, e a gente até comentou já num programa anterior, né, Fiuza, como a gente esperava que o futuro, né, a distopia que a gente fosse viver era o admirável mundo novo, né, que era todo mundo vivia feliz, ali uma felicidade artificial, claro, o livro é uma crítica, né, mas é uma felicidade artificial, em que as pessoas se conformam com o status quo, em que as drogas, né, uma droga oficial fornecida pelo governo tem o papel de manter todo mundo como carneirinhos, né? A gente esperava que fosse isso, na verdade, porque é algo mais sutil, né? Então, provavelmente, algo mais sutil teria uma aceitação maior da população, mas não. O que a gente está vendo é uma coisa mais 1984 mesmo, com vigilância estatal, a nova língua, aquela coisa dos 2 minutos de ódio, né, que tinha no livro, em que eles ficavam de frente a uma imagem lá do adversário político do regime e ficavam gritando, xingando, fazendo tudo. E hoje também tem os 2 minutos de ódio diários, né, mais de 2 minutos, em que os adversários políticos nas redes sociais são execrados, não há nenhum limite nenhum convite para conversa, não há nada disso, que é o oposto do que a gente quer aqui, né, Fiuza? No programa Pensando Bem é justamente a gente tentar escapar desses slogans prontos, escapar dessas armadilhas retóricas, dessas coisas que não levam a lugar nenhum, né? Então, a gente convida você, espectador, a pensar melhor sobre as coisas que a gente está falando aqui, não levar em conta tudo que a gente fala também, né? Ter a sua própria opinião. Enfim, é o mote do programa. Fiuza, dito isso, qual que você acha que foram os principais, né, desafios enfrentados e como se reflete esses desafios da Diretas Já nos dias atuais, viu? Como que foi? Se você puder fazer um pouco da época e até extrapolando um pouco a parte política, falando da parte cultural, falando enfim, das coisas que aconteceram naquele fatídico ano de 1984 e que se refletem de alguma forma hoje ou, enfim, podem nas décadas seguintes ali. Isso aí, Jones. Vamos viajar um pouquinho para 1984 no Brasil. Vamos nos permitir essa viagem, que é sempre boa, sempre interessante, visitar o passado, 40 anos já, curtir um pouco, pura e simplesmente, e também tentar extrair alguns entendimentos disso. É importante que isso que você falou agora há pouco, né? Nesse programa aqui, a gente criou esse programa por quê? Porque a gente percebe, não por culpa exatamente de alguém, mas a gente percebe que o debate, a possibilidade do debate real de ideias, sejam políticas ou não, ele foi para um lugar de pouca fertilidade. Ele foi para um lugar de cartas muito marcadas. É por isso que a gente não está trazendo aqui a fulanização, não que não pudéssemos trazer. O Jones acaba, por exemplo, de citar um fato recente agora, da conjuntura, que inflamou a conjuntura. A gente poderia estar falando desse fato, assim, só que o que acontece?
por conta dessas armadilhas que a sociedade foi criando mesmo, a própria crítica, a própria possibilidade de refletir, a própria possibilidade de apontar de forma incisiva para quem tenha cometido uma barbaridade verbal, isso tudo ficou um pouco esterilizado por uma determinada padronização, e aí, muito da mesma forma que o Jones acaba de explicar no clássico do Orwell, da Nova Língua, né? Uma coisa vira a outra automaticamente. E se fulano que está criticando, isso já vai para o escaninho da tribo tal. Infelizmente é assim. Infelizmente, essa é a realidade que se impôs na circulação de ideias e de debate. Desculpe. Então, nesse programa, nós estamos tentando voltar às coisas como elas são. E aí a gente tenta sair do álbum de figurinhas, tenta sair do fulano, do Beltrano, aqueles que no que o nomezinho aparece, pisca ali, o cara já foi para o álbum, já achou a página e já tem a opinião formada, não vai ouvir mais nada, né? Então, vamos voltar a 1984, no Brasil, direta já. O que estava acontecendo ali? Em 1982, o país voltou a ter eleições diretas para governadores. E foram eleitos alguns políticos importantes na época, como Leonel Brizola, no Rio, Tancredo Neves, em Minas Gerais, e Franco Montoro, em São Paulo. Isso mudava absolutamente o panorama do país. Brizola vinha do exílio 3 anos antes, né, com a anistia, e significava ali a oposição ferrenha, né, ao status quo, ao regime militar. Vinha, portanto, Leonel Brizola ali com o seu socialismo moreno, né, era a oposição. Tancredo Neves também era uma força que completamente diferente do Brizola, uma força moderada, moderadora, um articulador que já tinha salvado o país politicamente de algumas crises com a sua habilidade, e era também uma promessa de caminho para a democracia, como o Brizola também era visto, né? Porque nós estávamos ali num regime que fechou a política brasileira em 1964, teve a sua linha ditatorial, né, durante aí a maior parte da sua vigência, contra liberdade no Congresso Nacional, contra a liberdade de expressão, tudo isso que nós sabemos, né, repressão violenta, tudo que é sabido. Então, naquele momento, Franco Montoro, em São Paulo, também representava uma célula que, aí, até diferente de Tancredo e de Brizola, era uma célula política mais oxigenada, mais arejada, né, em termos de possibilidades programáticas e tal. O que a gente sabe que 10 anos depois estaria no centro da realização do Plano Real no Brasil. Isso era o que Franco Montoro representava ali. Então, tudo isso era um aceno, né, uma esperança para virar a página dos chamados anos de chumbo. Pois bem, Brizola é eleito no Rio com a votação consagradora, se torna um líder, né, de uma expressividade muito grande, né, ali com o seu carisma e tal. E aí a gente está visitando 84 com os olhos de hoje, né, com a vantagem que a gente tem do tempo que passou e das coisas que aconteceram. E hoje eu vejo, né, o Brizola, que era uma das sementes da democracia naquele 1984, em que ele já era governador há 2 anos no Rio de Janeiro, tinha inaugurado o Sambódromo, né? 1984 foi o ano, o Sambódromo foi inaugurado
Carnaval de 1984. Logo depois, teve a manifestação de Direta Já na Candelária. Então, o Brizola estava no centro desse novo fronte, que seria o fronte pacifista, alegre, vai passar, né? Não é isso? Música do Chico Buarque, vai passar na avenida o samba popular. Então era essa mistura do final feliz, da alegria, do samba, do voto direto e da superação do autoritarismo. E o Brizola, desculpem, e o Brizola representou, no final das contas, na minha opinião, o oposto disso tudo. O Brizola foi uma semente antidemocrática, na minha opinião. O Brizola governou de uma maneira absolutamente populista. Todos os seus critérios administrativos visavam a obtenção de apoio popular a qualquer custo. Assim ele desorganizou o Rio de Janeiro. Assim ele desorganizou a ocupação do Rio de Janeiro. Assim ele criou uma confusão até sobre o que é de quem, não é isso? Porque as ocupações irregulares que ele ia franqueando em troca de votos. E assim, quando você bypassa a civilização, quando você vai nesse embalo aí do vale tudo pelo voto, você não está criando uma sociedade que depois vai tentar se fazer representar democraticamente. Você está criando feudos. E muitos desses feudos foram criados e cresceram muito à margem da lei. E nos feudos que crescem à margem da lei, não há democracia, como se verificou ao longo dos tempos e até hoje. São votos de cabresto, são votos dados no candidato que o dono do local obriga, né? Isso é fruto do brizolismo, infelizmente. Isso e várias outras utopias inconsistentes, fantasiosas do Brizola, que ele trazia basicamente para estar sempre numa posição de estilingue, sempre numa posição de atirador, sempre na posição daquele que estava denunciando o inimigo errado, que é uma prática muito conhecida da gente hoje em dia, no mundo todo, né? É você ter aquela indumentária ali do revolucionário de almanaque, né? Contra aquele inimigo horrível que ou você projeta em alguém ou você inventa. Brizola era isso, na minha visão. E naquele momento, Jones, o Brizola era um sopro de esperança. Só que a semente não era legal, né? Em termos do que a gente esperava na época, o país esperava, Direta Já, democracia, né? Uma sociedade mais madura, vivendo de uma maneira mais civilizada. E a gente tinha, por parte do Tancredo Neves, como governador de Minas, também uma esperança. Essa se materializou em direção à democracia, porque aí a emenda Dante de Oliveira não passou, mas a força popular da Direta Já acabou levando esse capital ao Tancredo Neves, porque as negociações para a transição, né, no final do regime militar para a redemocratização, desculpem aí o finalzinho de gripe. O que acontece é que esta transição levou a uma eleição indireta pelo colégio eleitoral. A maioria era governista, ainda do governo do regime militar. Mas a força para que não se tivesse, através dessa eleição, uma perpetuação do regime que estava ali já caindo de podre, a força era muito grande. E mesmo
né, sendo um regime ainda na mão de um general, não era mais possível evitar que essa força se manifestasse, e ela se manifestou através da candidatura do Tancredo Neves no colégio eleitoral. Isso aí, claro que os puristas, ou os falsos puristas, né, o petismo, por exemplo, sempre se fez de purista, um pouco como o brizolismo, né, aquela oposição para sempre, rebeldia para sempre, e no poder a gente sabe qual é o modus operandi, né? Então, ali, o Tancredo Neves aparecia realmente como uma semente de democracia. O país viu isso nele, e apesar da frustração, então, enorme da derrubada da emenda Dante de Oliveira, a candidatura Tancredo, apesar de indireta, se foi aos poucos, né, se materializando como a promessa, enfim, da retomada democrática. A temperança do Tancredo, a sua capacidade, seu espírito público, né, sua capacidade de ouvir, transigir, fazer concessões, conversar, a sua postura completamente diversa da 90% dos políticos de hoje, que é refratária, aposta no conflito o tempo inteiro para arrebanhar mais claques, seguidores, etc. O Tancredo era o oposto disso. Ele conversava, ouvia, não fazia questão de ficar dando amostras de um... Ele poderia, né, naquele momento, com aquele clamor, ele sabendo que ele era candidato a candidato, a receber todo aquele capital da direta já, aquele movimento espetacular. Ele poderia começar a ter umas tiradas ali, né, demagógicas, contra o regime fechado que estava se encerrando, mas ele soube não fazer assim, e assim ele ganhou o respeito, eu acho que de todo o espectro político brasileiro, e foi eleito. E aí acontece a tragédia que a gente sabe, né? Quer dizer, o Tancredo é eleito pelo colégio eleitoral, e depois ele vai a falecer antes de tomar a posse, né? Aí eu volto para você, Jones, porque aí eu acho que a nossa viagem a 1984, a gente vai poder expandir ela um pouquinho para essa década de 80, para a gente não analisar, entender, dar nenhuma sentença, mas para a gente refletir sobre o que foi feito, né, desse tsunami de esperança naquele abril de 84. Bom, Fios, é ótimo você falar disso, porque a gente lembra, eu lembro na minha casa, eu era uma criança, eu lembro na minha casa o choro que foi a morte do Tancredo, e eu lembro que isso se espalhou pelo Brasil, né, porque era a grande esperança, né, o Tancredo, e o Sarney fez parte da composição. O Sarney era do partido oposto, né, do partido que fez ali a coligação, né, fez um acerto, um acordo para ser o vice do Tancredo, e o Tancredo assumia como presidente e o Sarney como vice. O Sarney, em termos de democracia, ele pegou uma época muito complicada, né, uma inflação lá em cima, né, tentou o plano cruzado, houve ali coisas que ficaram na memória da década de 80, os fiscais do Sarney, né, gente que tentava combater a economia, né, tentava combater o fluxo normal da economia, queria que os preços não fossem remarcados no mercado, sendo que, né, não tem como. Se você tem uma escassez de um produto, né, aquele produto vai aumentar de preço. Então tinha os fiscais do Sarney, toda uma coisa assim muito circense até, né, de espetaculosa. Os fiscais do Sarney, tinha a falta do boi, né? Cadê o boi gordo? Não tem mais boi no supermercado.
Tá uma coisa meio até socialista, assim, aquela escassez, né, que você via nos países socialistas, o Brasil, nos mercados, estava enfrentando aquilo lá. E aqueles personagens, né, que todos eles ali no final da década de 80 tentaram depois, né, assumir a presidência pela primeira eleição direta, depois do regime militar. Collor, né, surgiu o Collor ali, mas o próprio Brizola tentou, o Maluf, que era contra as diretas já tentou, o, o Ulisses Guimarães, pelo PMDB tentou, o Mário Covas pelo PSDB, ali o partido do Franco Montoro, tentou, depois no segundo turno foi lá e apoiou o Lula, né, naquela época o PSDB, que depois inventaram quase uma coisa bem artificial, né, de polarização entre PT e PSDB, sendo que eles são muito parecidos. O Covas, para quem não lembra, do PSDB, apoiou Lula no segundo turno de 1989. E o Collor representou aquela esperança ali para muito inflada artificialmente também, né? Porque quem conhecia o passado do Collor sabia o que era o Collor de verdade, né? Isso foi um pouco negado para a população. A imprensa também teve um papel ali muito ordinário, né, nesse processo, né? Embora, né, é bem provável que ali no segundo turno, se vencesse o Lula, fosse um governo mais desastroso que o do Collor ainda, porque as ideias que o PT tinha na época eram bem radicais. Até hoje, né, a gente vê esse radicalismo em várias alas do PT, no dia a dia, não só na economia, mas nas relações externas e tal. E aqui, só fazendo um parêntese, é preciso um pouco, né, fulanizar, como a gente sempre fala que a gente não quer fulanizar, porque é parte da história e é o que aconteceu na época. Tem livros e livros e, e matérias, dá para você acessar aí o arquivo de revistas, de jornais, saber tudo isso. Tem um livro muito bom, né, o Notícias do Planalto, do Mário Sérgio Conte, que conta todo esse bastidor da queda do Collor, o bastidor, inclusive, dentro da imprensa. O Mário Sérgio Conte, que foi diretor de redação da revista Veja, que foi a principal revista do Brasil durante décadas, né? Então, um dos principais, né, uma das principais revistas do mundo, né? Chegou a ser a terceira maior revista do mundo, em termos de assinantes, tiragem, tudo isso. Então, ela tinha um papel muito grande num país, né, que as pessoas costumam ler pouco. E aí eu faço um agradecimento a quem é assinante da Gazeta, né, que paga para ter acesso ao nosso conteúdo. Então, tudo isso se catalisou ali em 1989, toda essa conjuntura de 1984, nas eleições. E o Brizola, você vê como que essas coisas são tão artificiais, né? O final do governo Collor, o Brizola era um dos conselheiros do Collor. Pouca gente vai lembrar, mas era o cara que ficava no final no final do governo dando dicas para o Collor. O embate no final do governo do Collor muito grande contra a imprensa mainstream do sul, sudeste do país, era uma ideia do Brizola, né? O Brizola que sempre colocou a culpa dos fracassos, de todos os problemas que ele trouxe para o Rio de Janeiro, ele colocar a culpa que ele não podia fazer mais por causa da imprensa, que não é verdade. Ainda bem que ele não pôde fazer mais, né? Como o Fiuza destacou, o Brizola foi uma figura fundamental no desfazimento do que era o Rio de Janeiro como cidade maravilhosa, né? O Rio de Janeiro, né, um território ali lindo, né, um pedaço do Brasil que é incrível, do mundo, né? A gente diria que infelizmente, assolado por todo tipo de crime, de tráfico de drogas, de pedaços do estado, do território ali que são controlados por entidades privadas, no sentido de entidades privadas, facções criminosas, milícias, tudo isso. O Rio de Janeiro tem todo esse problema. Enfim, a gente pode ver como 1984 representou a esperança, 89 mais uma vez a esperança, né, e que foi traída muito rápido, né, quando o Collor confiscou a poupança. Muita gente, enfim, se deu muito mal, né, nessa época, né, porque
principalmente a classe média que tinha um pouquinho de dinheiro investido, né, na poupança, teve o dinheiro confiscado, muita gente ficou sem ter o que comer, empresas fecharam. Tem um documentário muito bom sobre isso na HBO, sobre o Plano Real, procura lá, que tem a história de gente, né, que tinha empresas assim, teve a vida mudada para sempre, nunca conseguiu se recuperar do baque que foi o Plano Collor, que foi uma traição, né, com a população, porque um governo que se dizia liberal, princípios liberais, o governo Collor foi lá e promoveu algo que só se vê em ditaduras, né, que é o confisco do dinheiro da população. Então, foi mais um baque, porque a democracia brasileira não era muito avançada naquele ponto, né? Aliás, né, desde a proclamação da República, a gente sempre teve esse problema, né, de intercalar governos governos democráticos com governos ditatoriais. Getúlio Vargas, depois teve o regime militar. O Getúlio ainda conseguiu voltar ao poder por forma democrática, né, em 1950, ficando até 1954. Enfim, eu não quero dar aula de história aqui para ninguém, mas só dando uma contextualização, né, de como a gente chegou em 1989, ainda muito muito novato, né, nessa coisa de democracia. Hoje em dia, a gente acha que talvez deveria estar mais avançado, né, do que está, mas também não dá para dizer que deu certo, deu tão certo essa democracia assim, se a gente observar os acontecimentos recentes, que todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Não estou aqui, não preciso nem nomear ninguém, falar de fulano ou ciclano aqui, ou Beltrano, ciclano, fulano. Não preciso falar de ninguém aqui, porque todo mundo sabe de quem eu estou falando, do que está acontecendo né, como que foi vendido na última eleição, né, recente, agora não falando do passado, recente, um defensor da democracia que está ligado a todas as piores ditaduras aí do continente, da África, da Ásia, enfim, onde tem um ditador, está lá ele tirando foto junto. Enfim, Fiuza, falando, né, nesse ponto de como a gente está na democracia hoje, quais aspectos do livro 1984, deixando um pouco o ano 1984 que a gente viveu no Brasil, quais aspectos você acha que estão se manifestando mais hoje em dia? E também seria legal se falasse um pouco daquela cultura que a gente tinha de liberdade dos anos 80, que acabou, hoje em dia, talvez, isso que a gente já chegou a comentar no programa sobre humor, especificamente sobre humor, mas eu acho que vale falar da cultura, porque a cultura, na década de 80, em 1984, tinha, eu acho que, entre os artistas e as pessoas que estavam envolvidas naquele momento, algo muito forte, um componente muito forte de celebrar a liberdade, né? De celebrar novos tempos e tal. E hoje eu vejo assim um olhar até do público, da audiência, de quem olha para a arte brasileira e cadê os defensores, né, da liberdade? Cadê aquele pessoal que... E eu digo aí, a liberdade, pelo contrário, né, eu vejo gente que celebra a falta de liberdade. Parece que aí a gente entra um pouco no admirável mundo novo do Aldous Huxley, que é aquela pessoa que gosta de estar conformada, né? Que tá ali, tem o papel dela na sociedade, aquele papel que me cabe, e eu estou muito feliz com isso, eu não quero nada além disso, não quero me incomodar. E, por mais incrível que pareça, né, a gente sempre falou que artista, muitas vezes, é algo diferente, é um gênero diferente, né, de pessoa, a pessoa que preza por liberdade, tem opiniões fortes, né? Tem um espírito livre. Cadê, né, essas pessoas de espírito livre? Parece que estão interessadas só ali em fazer sucesso naquele nichozinho e para eles está bom. Isso, não quero arrumar problema para o meu lado. Jones, naquele período, de fato, né, que 1980, a década de 1980, vou ter que abaixar um pouquinho meu som aqui, eu acho, porque tá
Está vindo um retorno. Se vocês puderem também abaixar por aí. Opa, Espera aí, pronto. cuidar disso. Nosso Lucas Pronto, aqui. já baixei meu som aqui, podemos seguir. A década de 1980, ela tem uma característica, e isso que você falou agora, né, Jonas? Essa questão de uma explosão de liberdade que aconteceu ali. De fato, aconteceu e de uma maneira muito peculiar. Porque, claro, a gente está falando o tempo todo, a gente está falando 40 anos de direta já. Então, aquele 1984 no Brasil, aquele mundo de gente na rua, aquela beleza, aquela cena épica, ela tem que ficar na nossa cabeça para a gente fazer sempre a pergunta: onde está a boa representação democrática? O que é a boa representação democrática? Ou seja, a Constituição, por exemplo, né, uma das coisas que estavam em marcha ali. Então a gente teve, digamos, a frustração do brizolismo, né, que vinha como um vento de abertura, liberdade, democratização, e era um populismo demagógico e autoritário e destrutivo, no final das contas. Isso não tem a ver com democracia, com representação democrática. Não adianta você se apaixonar pelo carisma do Brizola, virar como muitos, né? Como acontece muito na política, você se encanta por alguém, por um líder, se apaixona, né, por aquela liderança e vira como se fosse um time de futebol. Passa a defender incondicionalmente. Não é isso a política. Você tem que procurar que tipo de representação você quer. E, é claro, a representação tem que ser aquela que os seus direitos estejam garantidos ao máximo. E aí a gente está falando do percurso à Assembleia Constituinte, 1987, 1988, Constituição de 88. Também uma semente de liberdade que foi muito ali fermentada por esse 1984, por essa campanha das diretas, né? Ali era justamente isso, era o Brasil se vendo no espelho, né? O Brasil assim, poxa, eu sou desse tamanho, eu tenho essa voz, eu tenho essa força. Isso tem que estar materializado na Constituição, na nova Constituição pós-ditadura militar. Então, isso tudo estava encaminhado para uma semeadura de tempos democráticos. Mas aí você se perde no brizolismo, você se perde no petismo, né? O petismo que, como eu já falei, torcia o nariz para a liderança do Tancredo, depois ia torcer o nariz para o Plano Real, para a responsabilidade fiscal. Quer dizer, aqueles que, no fundo, são sectários, como é o brizolismo, são sempre sectários. Como é um direitismo também, sempre sectário, sempre contra tudo. Então, vamos fechar tudo, que aí a gente sim sabe como é que resolve. Eu prometo que na próxima semana a voz vai estar limpinha. Então, nesse percurso, muitas vezes a pista da democracia vai se perdendo, vai ficando falsa, né? Vai desaparecendo no horizonte. Então, assim, você quer a boa representação, né? Então, você quer uma Constituição que assegure a sua liberdade. Você está saindo de um regime de exceção. Então, você quer a sua liberdade cristalina ali. Aí, aquela reunião, aquele amontoado, né, perdoem dizer assim pejorativamente, de boas intenções, e muitos panfletários desejando enfiar direitos, supostos direitos, na Constituição, acabaram dessa maneira turvando, confundindo, tirando a limpidez do que seriam os princípios de liberdade que poderiam estar representados de forma muito mais sólida
na Constituição de 88. É justamente para isso, é para olhar assim, bom, os cânones da democracia, né, os símbolos fáceis de ver de democracia, o discurso libertário, o quanto disso se traduz realmente em democracia, né? A perfeição da representatividade está sempre em discussão e está sempre escorregando, sempre escorregando. Você precisa, né, de um sistema de votação que seja um sistema de votação confiável por toda a população. Nessa época de 1984, nem a possibilidade de votar de forma direta você tinha. Então você estava buscando um direito que depois você ia ter que proteger, resguardar, né, criar salvaguardas, atmosfera, investir nas reservas morais, que é quem, no fundo, vai guarnecer as instituições. Isso tudo foi se desmanchando pelo declaratório, pela retórica, pela demagogia. Aí, voltando, Jones, à questão, mesmo assim, né, acontece uma explosão de liberdade na década de 80. E acontece por vias muito tortas, porque, de fato, o que acontece ali, morre o Tancredo e assume o Sarney. O Sarney na minha opinião, a anti-ideia de representação democrática perfeita. O Sarney não é representativo de nada. Como você já disse, o Sarney era um arranjo, né, era um integrante do regime que estava acabando, que foi colocado ali numa negociação como vice do Tancredo. Uma composição. É claro que o Tancredo ia liderar, é claro que não haveria sombra sobre a autoridade política e moral do Tancredo, só que ele morreu. E ascendeu o Sarney, que era o mais inexpressivo, o mais medíocre, o mais atrapalhado, o menos expressivo, o menos representativo, e que virou um cacique, virou uma personalidade da política brasileira, porque o destino o colocou lá no Palácio do Planalto. Então, aquela máquina, aquela circunstância, fez do Sarney o Sarney, uma figura histórica no Brasil. Só que ele não fez... a sua trajetória não tem nada a ver com a notoriedade, com a expressividade que ele alcançou. E aí é muito curioso, porque no período Sarney, a gente já vinha ali, né, desde o início dos anos 80, a gente já vinha com a manifestação da sociedade, cultural, tudo quanto é iniciativa, buscando liberdade, né, saindo daquele negócio de censura, de ter alguém, um general que manda em você, que diz o que você pode fazer, o que você não pode, que música que você pode publicar, né, que declaração que você pode dar sem ter que prestar declarações a alguém. E aí vinha o fenômeno do rock brasileiro, a Blitz, né, um fenômeno muito novo, muito livre. No teatro vinha o Besterol, Pedro Cardoso, Felipe Pinheiro, Miguel Falabella, Guilherme Caran, junto ali com Asdrubal trouxe o trombone. Isso tudo era uma explosão cultural, tinha coisas boas, coisas ruins, mas assim, muito espaço para se fazer muita coisa e, de fato, emergiu muita coisa boa na cultura e na sociedade, e na invenção de novas formas de empreender, e nas novas relações entre as pessoas. As pessoas ficaram mais abertas. Foi um período, de fato, de abertura comportamental, de redução de preconceitos, né? Isso tudo estava acontecendo nessa época. E aí o Sarney virou presidente, que era aquele antipresidente, aquela ressaca. O Sarney era uma ressaca personificada. O Sarney era dor de cotovelo nacional.
e no lugar do Tancredo, que era a esperança nacional. Então, o Sarney foi a avacalhação oficializada. E sempre foi um governo fraco, sempre foi um desgoverno, praticamente, um saco de gatos. E aí, por linhas muito tortas, essa falta de autoridade também convidou a uma experimentação de um monte de coisas. Então, por exemplo, a gente estava falando outro dia, né, e agora eu vou falar mais especificamente aqui na parte da televisão, por exemplo, né? A televisão sempre reflete, repercute, representa muito o comportamento da sociedade, das pessoas, da política. E houve na televisão, especialmente na TV Globo, que era dominante, quase hegemônica nessa época, houve uma abertura impressionante, que acho que a própria Globo não esperava. E, de alguma maneira, os que tocavam a emissora, e eu, por ter escrito a biografia do Bussunda, conheço um pouco, particularmente, a história do Boni, Zé Bonifácio Oliveira Sobrinho, que foi uma pessoa que, naquele momento, entendeu a necessidade de se quebrar regras rígidas de comportamento, de publicação, de veiculação. E a TV Globo se permitiu uma abertura impressionante de tudo, dos seus produtos, dos seus programas, das sátiras, principalmente, as sátiras à própria emissora, as sátiras aos próprios anunciantes da emissora. Então, esse período nos anos 80 foi um período de democracia no Brasil. Foi uma bagunça, economicamente uma ruína, porque vinha de recessão em 1983, né? Se não me engano, o segundo choque do petróleo, segundo ou terceiro. Ou seja, um período péssimo em termos econômicos, uma gestão econômica sofrível também. Você já citou o plano cruzado, em 1986, que tentou corrigir, piorou tudo por causa do congelamento artificial de preços. Ou seja, uma bagunça econômica, uma bagunça política, um período de muita omissão, né, de muita falta de autoridade e, por incrível que pareça, e a gente está aqui fazendo essa viagem no tempo e observando os paradoxos. A gente, como você já disse, a gente não está aqui dando lição de vida nem aula de história. A gente está vendo os paradoxos. Então, assim, poxa, a gente já associa um bom exercício da democracia a um governo democrático, que seja forte, mas que seja legítimo, aberto, democrático. Esse período foi o contrário, foi um desgoverno, e aí ascendeu um momento de bom exercício democrático no Brasil, e que foi pontuado justamente com a ascensão do Collor, que era, finalmente, o primeiro voto direto. Olha, mais um paradoxo, mais uma ironia. Ascendia o Collor, recebendo o primeiro voto direto, primeira eleição direta depois do regime militar, e o Collor, como você já citou, faz exatamente o oposto do que seria esperado, do que ele representava, de modernidade, de liberalismo, né? Ele faz um plano econômico soviético, praticamente, ditatorial. Ele vai em cima, ele, de forma autoritária, discricionária, absurda, ele interfere na economia popular, ele confisca o dinheiro das pessoas e bloqueia. Um horror, um pesadelo. E ali, pelas mãos de um governo legitimamente eleito, se encerrava, né, esse período de uma vivência de liberdade, de democracia, no meio de uma bagunça, mas também pelos parâmetros de hoje, a gente olha o período Sarney e pensa, bom, ainda bem que o Sarney era fraco, ainda bem que o Sarney não era representativo nesse aspecto. É claro que depois do período Collor, esse percurso foi
amadurecendo, e nós chegamos a perceber, a entrever como é possível um governo que tem uma determinada força, como foi no período do Plano Real, não desandar em autoritarismo, em abuso de poder, em confisco de liberdade, que parece ser uma tentação permanente. Ele não, o governo Fernando Henrique não caiu nessa tentação, mas também não segurou a onda de manter ali as estruturas econômicas que tinha colocado com o plano, foi fazendo concessões, e o governo terminou uma lástima, mas deixou uma boa semente econômica plantada, né? Então, a gente está com esse passeio aqui aos anos 80, 40 anos do Direta Já, passeando também, né? Não tem nenhuma conclusão acadêmica aqui para apresentar para vocês, mas a gente está vendo como a esperança de democracia versus os sinais reais de democracia, né, costumam ter um certo desencontro ao longo da história. Nem tudo é o que parece. E que um bom exercício, talvez, né, que esse 1984 brasileiro nos convide a fazer, é ver isso. Olha só, quanto depósito foi feito em certos símbolos que não eram merecedores desse depósito de confiança em democracia, né? Quantos aparentes símbolos de democracia eram frustrantes, eram enganosos, ou de virtude, ou de boa gestão, ou de liberalismo, né? Então, mais do que nunca, o bom exercício, de fato, né, de aferição, de juízo, de julgamento sobre a saúde da sociedade, deve ser feito no momento. Você olhar aquele momento e você tem que ver certos sinais vitais ali, muito claros, né, da vida em liberdade, do convívio possível entre opostos, entre diferentes e tal. Então, esse período bagunça ali do miolo dos anos 80 foi um período, em termos de liberdade e de exercício democrático, muito positivo e completamente oposto ao período atual, independentemente de governo e de autoridades. O período atual é o oposto dessa bagunça saudável em termos comportamentais, culturais e democráticos dos anos 80. Porque o período atual, nós vemos das próprias pessoas a predisposição ao conflito, das próprias pessoas a predisposição à estigmatização, ao julgamento. Ninguém mais quer saber de nada. O mal está ali do outro lado, eu sou o bem, não tem mais conversa, acabou. Aí você fala, um fala que não, esticou demais a corda, o outro fala, não esticou demais nada, não tem mais corda. Tudo é um motivo de arenga, tudo é um motivo de disputa. As redes sociais são pródigas, torço por elas, mas nas redes sociais, hoje em dia, a gente percebe que todo mundo virou personagem de novela, ninguém consegue mais discutir livremente nada. Eu estou generalizando, mas a imensa maioria. Não dá para discutir por quê? Porque você é um personagem da novela. Você não dá palpite mais, você se posiciona. Posições de fundo de quintal, de araque, né? Porque até parece que você dá uma declaração de meia dúzia de palavras, você está se posicionando. Quem é você? Ah, não, eu tenho tantos seguidores no Instagram. Não interessa. Você não é esse personagem, você não tem essa credencial de um posicionamento político, mas o fato é que a cultura atual atribui, né, concede essas credenciais políticas falsas, né, a todo mundo virou um político, né? Por isso que essas denominações, não, eu sou disso, eu sou daquilo, eu sou conservador da direita, da esquerda, né? Isso na minha época, nos anos 80, isso era papo de político. Se é político, se é militante,
Se é do partido, não. Então você não vai nem falar sobre isso, vai ter uma opinião daqui, uma opinião acolá. Então isso tudo acabou. No período atual é um deserto em relação a esse tipo de liberdade comportamental, cultural e de convivência, de interação. Está todo mundo querendo briga, brigando de um jeito ruim, a imensa maioria. Não aparecem vozes como a do Tancredo Neves, por exemplo, né, que tem poucas, até tem uma ou outra por aí, mas são poucas, e não são muito ouvidas. Então, o nosso 1984 brasileiro, que era uma esperança de democracia e por aquelas vias não cumpriu essa esperança, mas por outras vias tortas nos deu um período muito fértil de convivência sadia entre as pessoas, liberdade, exercício democrático na prática, no meio de um desgoverno, de uma bagunça econômica, como já falei. E o tempo atual, ele pode talvez beber um pouquinho, dá um mergulhinho nostálgico aí, curte um pouquinho o que era. Os mais velhos podem fazer isso, os mais novos perguntem aos outros ou vejam mais obras e vejam como é possível buscar, né, soluções que não sejam tão narcisistas, tão dependentes de você lacrar, como se diz, né, de você encerrar a conversa, triturar alguém numa postagem, né, e você ouvir e gostar de ouvir e gostar de ver que você errou, né? É isso que o tempo atual, infelizmente, deve tudo ao período dos anos 1980. Maravilha, Fiuza. Eu vou fazer só uma pequena discordância com você, que a gente, desde o começo do programa aqui, a gente só concorda, então eu vou discordar um pouquinho, só para fazer uma provocaçãozinha, que é a questão do direita, esquerda. Isso a gente já falou lá do podcast Ideias, tal, e eu acho legal a gente não se prender a isso aqui, porque eu acho que existem pessoas, né, que são conservadoras, tem pessoas lá que são progressistas, e isso meio que condiciona, né, as decisões que toma na vida, e eu acho isso saudável, interessante e tal. O que daí, né, depois dessa pequena discordância, o que todo mundo que toma uma posição política para si tem que tomar cuidado, né, se aquele político X, né, aquele fulano influenciador, né, que hoje em dia tem a figura do influenciador, mas enfim, personalidade, pode ser o escritor, pode ser, enfim, alguém que tem a voz aí na sociedade, você tem que tomar cuidado para ver se aquela pessoa não está dizendo apenas algo para te agradar, né? No final das contas, fala alguma coisa que ela sabe que vai cair bem num certo espaço político ali, sendo que aquela pessoa, ela realmente não tem nenhuma ideologia, né? A ideologia dela é o dinheiro, a ideologia dela é o poder, a ideologia dela é a fama. Então é bom ter cuidado, porque daí tem muita gente muito esperta, pronta para dar o golpe em quem tem convicções verdadeiras. Então acho que é isso que a gente sempre tenta chamar a atenção no programa. Eu já vi nos comentários dos nossos vídeos algumas pessoas falando, não, mas vocês têm que levar em conta isso. A gente leva em conta. Tá? A gente leva em conta que tem o conservador, que tem o progressista, que tem... o que a gente quer aqui é estabelecer um diálogo e uma tentativa de que você, espectador, reflita sobre o assunto antes de emitir uma opinião. E não precisa ser exatamente ou nem remotamente perto do que a gente acha que deve ser. Né? Porque eu e o Fiuza temos posicionamentos, inclusive posicionamentos discordantes em várias coisas. Né? Inclusive ele torce para o Fluminense, eu torço para o Atlético Paranaense, são times rivais, etc. e tal. Cada um, e a gente se entende muito bem, mesmo estando em lados opostos em algumas discussões. Sem problema. E é isso que a gente quer para todo mundo. Dito isso, eu quero reforçar aqui um pedido, né, um pedido não, reforçar um recado. A gente tem um presente para quem está assistindo o programa, que anota aí, ó, você está vendo aí na tela, você vai clicar, vai mirar o teu celular aí no QR Code que está na tela,
ou vai clicar no link da descrição desse vídeo e vai baixar gratuitamente. Eu falei que era só para assinantes no começo do programa, eu estava errado. Já foi corrigido aqui, já mandaram aqui no ponto. Tô brincando, eu nem tenho ponto, eu vi aqui. É gratuito o livro Coração de Cachorro, do escritor russo Mikhail Bulgakov. O livro é de 1925 e retrata a Rússia no início da Revolução Comunista de uma forma satírica. Ele foi proibido pelo regime e só foi publicado oficialmente na Rússia no fim dos anos 80. Outra coisa que eu falei errado, que depois que Stalin morreu, não, demorou. Foi depois que Stalin morreu, mas não imediatamente. Foi já perto do final do regime comunista na União Soviética, 1980. Então, a gente está falando da década de 80, está aí mais um exemplo de um pouco de liberdade que surgiu não no Brasil, mas lá na Rússia. Conta a história de um médico que transplanta uma glândula humana para um cachorro e esse cachorro começa a adquirir traços humanos e comportamentos repulsivos. O Coração de Cachorro é uma alegoria da tentativa do regime soviético de criar um novo ser humano. E é também um alerta sobre os limites da ciência. E é uma leitura muito boa e o melhor de tudo, ao contrário do que eu falei no programa, é de graça, não é só para assinante. Então, você que está assistindo aí no nosso canal não é nosso assinante, vai no link da descrição ou aponta aí o QR Code para a tela e você consegue baixar o livro de graça lá no nosso site. Então é isso, gente. Mais uma coisa aqui. Se você ainda não baixou o nosso presente de hoje, aliás, não, vou fazer uma retificação aqui. Antes de passar para isso daqui, eu vou chamar o Fiuza de volta. Fiuza, então, rapidão, fazer aí um resumão do que a gente falou, ou um recado final, né, antes de eu chamar um novo vídeo aqui, para a gente se despedir. O que a gente tem de bom hoje em dia de 1984 e o que ficou, quais foram as sementes da liberdade que ficaram e quais foram as sementes do autoritarismo que acabaram desabrochando aí no nosso tempo atual? Então, aproveitando para responder, tem que abaixar o meu som de novo, que ele está estourando aqui para mim. Só um instantinho. Não tem problema, não precisa interromper nada aí, não. Só baixa um pouquinho, porque eu não... Tá ok, não, tranquilo. Não fico me ouvindo. Pronto. Então, dentro disso aí, né, que você trouxe, Jones, direita, esquerda e tal, não sei o quê. Eu falo sempre en passant disso. E é um pouco uma sina, talvez, mas como você deu aí um destaque maior agora, eu vou tentar, né, mais uma vez, prestar um serviço que eu acho que tem que tentar prestar de esclarecimento de qual é a importância que eu vejo nesse assunto. Então, para começar, herança autoritária desse período é essa. Esse negócio de dividir tudo em direita e esquerda é uma visão grosseira, é uma visão que não atende à realidade, é uma visão caricata, é uma visão que interessa a quem ganha com isso, que interessa a quem vive disso. Essa é a minha visão. Você discorde quanto quiser, não tem nenhum problema, seja bem-vindo, sempre muito bem-vindo. Mas o que eu digo, Jones, é o seguinte, eu estou, né, e você também, na estrada já há um certo tempo. E todos que me acompanham sabem que eu nunca me omiti sobre os assuntos mais delicados. Nunca deixei de fazer as críticas mais incisivas, necessárias, sobre os diversos assuntos. Então, não existe a possibilidade de associar isso a uma tentativa de evasão, de contornar, de fluidificar o debate, de se eximir, isentar. Não tem nada a ver com isso. Quem me acompanha sabe que, quando o bicho pegou das formas mais complicadas em termos de tabus,
eu estava fazendo a crítica. E isso também não estou aqui batendo no peito de não sou mais valente do que ninguém, mas eu tenho que dizer isso para dizer que essa minha crítica a essa dualidade falsa, inculta, incivilizada, tribal, ela tem que ser percebida se as pessoas quiserem sair dessa armadilha. Se elas quiserem continuar, pode continuar, numa boa. Não, não é isso não, é isso mesmo, aquele outro lado, nós somos dos lados dos visigodos, os ostrogodos é que são horríveis. Tudo de ruim tá do lado dos ostrogodos, é que nem futebol. Bota uma cor aí, uma camisa de uma cor e o teu time é tudo de bom. A gente brinca disso no futebol, o outro é tudo de ruim. Só que na realidade não é assim, senhoras e senhores. Desculpem estragar aí esse idílio, essa fantasia de bem e mal perfeito que vocês estão gostando. Ela não existe e ela atrapalha. Então, o que eu quero dizer é que você diz, existe o conservador, existe o liberal de costume, de economia, do direita, da esquerda, que é da caneta e do relógio. Eu vou respeitar quem queira se conceituar de qualquer maneira. Eu só quero dizer o seguinte, eu não me conceituo dessa forma porque eu acho grosseiro, que não vai dizer quem eu sou, nem eu mesmo sei direito. Então, essas conceituações, elas prometem mais do que cumprem. Elas são pretensiosas, elas são enganosas. E nós cansamos de ver, e aí tá o legado autoritário daqueles anos 80, que estavam justamente fugindo disso ali e não conseguimos. Quer dizer, em 1989 caiu o muro. Então acabou essa pobreza, essa Guerra Fria, essa ideia de que você vai colocar um muro para dividir duas tribos que vão guerrear, como se não existisse civilização. Achávamos que tinha acabado, só que as sementes ficaram. Voltou tudo. Qual é o grande problema, Jones? É que se você acha que isso garante alguma coisa, você está redondamente enganado, porque se você quer dizer que o esquerdista é o demônio, quem é o esquerdista? Não, aí você vai falar do político A, do político B, não sei o que lá, só que a esquerda, nessa conceituação vaga, grosseira, pouco honesta, na minha opinião, ela é um saco de gatos, companheiro. Ela contém de tudo. Contém ou não contém um empresário bilionário, que até outro dia era o direitista, mas que agora é o esquerdista. Porque agora tem esse ativo aí, que é bom você se apresentar como sensibilidade social, ambiental, não sei o quê, e minoria, e rede social, e dar dinheiro. Mas se é um esquerdista, desculpe. Você quer discutir a esquerda do Luiz Carlos Prestes? Sabe, pelo menos é mais honesto. Mas essa atual é o dono do Facebook e o militante do Sindicato da Esquina, isso é tudo a mesma coisa? Desculpem. Sei que muitos gostam, eu sou não sei o que lá. Tudo bem, eu faço só esse convite. Examinem esse tipo de classificação, examinem rigorosamente. Vejam quantos do espectro que você achava que era o lugar seguro, que dali é que vem o bem, quantos degeneraram? Quantos viraram o fio no primeiro vento que mudou de direção e passaram a apedrejar tudo que defendiam anteontem? Então, como acreditar nesse salvo-conduto? Não, porque eu acho que a família... Então discute a família. Não, porque eu acho que o sexo... Discute o sexo. Não, porque eu acho que a droga... Discute a droga. Por que você precisa... Assim, não, então eu estou... E aí entra... É claro que os de boa fé não são assim, mas os de má fé, eles buscam um salvo-conduto nesses conceitos. Eles buscam a proteção, e aí volta ao paralelo com o futebol. É que nem isso, eu sou Flamengo. Isso dentro da brincadeira do futebol está valendo.
O cara bota a camisa de um clube de massa, ele se sente poderoso, vai para o Maracanã, grita junto com um monte de gente. Mas isso é o futebol, companheiro. Isso não é a vida. Você fazer isso na vida fica grosseiro, fica arriscado, fica uma oportunidade farta, fértil para o oportunista, você não acha? Se você não acha, seja bem-vindo assim mesmo. Seja bem-vindo assim mesmo. Eu acho. Pode ser que eu mude de ideia. Eu acho. E o que eu quero dizer que, no meu caso, eu não me conceituo dessa maneira. Aí eu queria que isso também fosse compreendido ou não também, respeitado ou não. Mas eu não me conceituo dessa maneira, como o cara do lado A, do lado B, do lado C, da corrente e tal. Eu acho isso tudo muito sofisticado para mim. Muito sofisticado, eu não alcanço. E quero dizer, para completar, que são essas caricaturas que são grosseiras, que não são fidedignas, que servem para a perseguição. Porque o problema dos objetos da crítica, da minha ou de quem seja, é a crítica. Se a crítica é correta, se é incisiva, se é bem feita, o problema é a crítica. E qual é a facilidade? A facilidade é pegar o portador, o emissário da crítica, e caricaturar. Aí acaba a crítica. Senão ele é do lado tal. Ele é associado a não sei quem. E aí já cria associações para você. Então você é do lado tal, então você segue a cartilha tal, que é associável ao político tal. Acabou a tua crítica. E eu digo modestamente, Jones, este é o veneno desse momento, o único veneno. Olha para qualquer autoritarismo à sua volta, olha para qualquer propensão à perseguição, a despotismo fantasiado de democracia. Tira essa porcaria de direita e esquerda. Eu convido a todos que estão assistindo, tira. Se todos abandonassem essa expectativa de classificação, prerrogativa, credencial, e fizesse a crítica pura, não sobrava nenhuma perseguição, não sobrava nenhum abuso. 100% dos abusos cometidos hoje são contra a extrema não sei o quê. E aí, é claro, né, com essa imundície de mal-entendidos, de associações, de rede social, que associa não sei quem, faz montagem ainda sua, bota, joga, não sei o que lá, todo mundo é associável a alguma coisa, ou se atribui, se inventa essa associação. E assim se monta a perseguição. Assim se monta a perseguição. Como sempre foi nos regimes totalitários, nas tentações mais autoritárias da história, sempre se precisou de uma caricatura inimiga. Sempre se precisou dizer que é a tribo tal que é o mal. Vocês não estão vendo isso? Então, por que a minha ênfase, a minha insistência, a minha quase teimosia nesse assunto? Porque aí está o problema. E é claro que eu não vou deixar de boa, não vou fingir que isso não existe, porque eu estou vendo que é daí que vem a armadilha. Então, tudo bem, a gente está aqui no nosso passeio, a gente está tentando sair do álbum de figurinhas, etc. e tal. Mas eu sinto que o público fica, uma parte, né, do público fica inquieto com esse negócio. Mas o que é isso, então? O que é esta negação desse cara? Não. Aí, Jones, às vezes, como você me chamou aí para o bailado, aí eu tenho que dizer, por que eu sou tão persistente nesse assunto? Porque ele é o centro dos nossos problemas. Ele é o centro da nossa caricatura. Ele é o centro dos pretextos de perseguição. Entende? Imagina aí as figurinhas, as caricaturas que você queira imaginar, assim, mais, né, que estão usando eventualmente o seu cargo, seja de autoridade, seja de dirigente de empresa, de plataforma, de big isso, big aquilo. Né? Pensa nos que que mais te incomodam, que estão abusando, atropelando, sendo injustos, fazendo mal às pessoas, esmagando. Todos eles terão como pretexto estarem
te salvando ou salvando alguém de uma determinada tribo, que é da extrema, não sei o que lá. Então é isso aí, é a minha modesta proposta, e eu acho, Jones, que nesse período dos anos 80, eu não estou citando nem como saudosismo, nem como exemplo, mas ali, por uma certa falta até por uma ausência de liderança, se verificou, se deu um período de convivência legal, entendeu? De um certo respeito, de uma certa hombridade, de uma certa dignidade para troca de ideias. Não é esse negócio agora, que você corre para o seu nichozinho, que você chama a sua claque para bater no fulaninho, que vai chamar a claque dele para bater no seu não sei o que lá. Então, é isso, é uma lembrança de um período em que estava muito desorganizado, mas que havia um convívio menos reacionário do que o atual. Maravilha, Fiuza. Eu acho que esse final que você falou foi perfeito, porque é justamente a proposta. Eu fiz a provocação justamente para a gente ter, mais uma vez, uma confirmação do que a gente pretende aqui, que é que você, espectador, chegue às conclusões por si mesmo. Não dependa de slogans, não dependa de rótulos, que você pense por si mesmo e participe com a gente aqui, deixe seu comentário, participe com a gente a respeito de tudo que a gente está fazendo aqui. Né? A gente está tratando hoje, por exemplo, Diretas Já. É um tema que é um tema que, na época, juntou todo mundo que tinha algum interesse em democracia, né? E que era a maioria da população, né? Diga-se de passagem, era a maioria da população. Então, tem várias coisas que não vão ter, a gente não vai dar rótulos, né? E, por exemplo, você precisa ser de direita ou de esquerda para condenar o que a China faz com os uigures, né? Que é campos de concentração, tortura, é um genocídio já que quase ninguém fala. Você precisa ser de direita ou de esquerda para condenar o ataque terrorista contra Israel. Isso é coisa de gente decente ou não é decente. Aliás, um escritor, agora não vou me lembrar qual dizia isso, que existe no mundo gente decente e gente que não é decente. Então, eu acho que dá para caracterizar isso, no mínimo, né? Você tem decência ou não tem decência. Dito isto, e todos os esclarecimentos feitos pelo Fiuza, volto a reforçar, se você ainda não baixou o nosso presente de hoje, vai aí um vídeo com mais informações a respeito. Toca o vídeo aí, Lucas. Em 1925, o escritor russo Mikhail Bulgakov escreveu um curto romance satírico que incomodou os camaradas do regime socialista. O livro, Coração de Cachorro, foi proibido pelos comunistas e só foi publicado oficialmente no fim dos anos 80. Agora, a Gazeta do Povo está oferecendo a você a oportunidade de ler de graça uma nova tradução desta obra icônica do século XX. Mikhail Bulgakov foi um dos mais importantes escritores russos, conhecido pelo clássico O Mestre e Margarida. Em Coração de Cachorro, o escritor alia humor e crítica ácida ao regime soviético em um enredo de ficção científica. Leitura de primeira qualidade que a Gazeta do Povo leva até você de graça. Ao baixar o e-book, você também se inscreve para ganhar uma resenha exclusiva da obra. A Gazeta quer você junto no debate. Não perca a chance, entre no link e baixe grátis. Olha que coisa mais legal, né? Você baixar um livro bacana, né? Criar aquela tempestade de ideias, né? De pensamentos aí na sua cabeça. Enfim, baixa aí o livro Coração de Cachorro. Depois fala pra gente o que você achou, leia, manda pra gente. Quem sabe um dia a gente não faz aqui um programa sobre o livro, né? Enfim, vocês que mandam aqui no programa, vocês que nos assistem, vocês que assinam a Gazeta. Gente, chegamos ao fim de mais um Pensando Bem. Fiuza, muito obrigado aí pela sua participação, né? Você que é o astro do programa sempre, e pela tua... Não. Principalmente... Aliás, eu já pedi ao pessoal da produção que está faltando a sua foto lá no card de chamada. A partir de semana que vem, eu vou escolher uma fotinho bem bonita, vou colocar lá, para a gente ficar junto, lado a lado, lá no card do programa, e fazendo a retificação.
Quando você estava falando sobre a questão da direita e esquerda e que esses massacres, né, esses absurdos, às vezes são justificados, né, por essa divisão estranha aí, né? Eu tentei falar, mas acho que o meu som estava fechado. Só para concordar com você que o que aconteceu na faixa de Gaza, o ataque sádico do Hamas, né? Não estou falando de uma guerra. Todos sabem do que nós estamos falando, né? E já aconteceram, né, episódios terríveis na história de desumanidade. E cada vez que acontece a única saída para a humanidade é verificar a desumanidade, repudiar até o fim. E o caso do massacre sádico dos terroristas do Hamas na faixa de Gaza foi relativizado por muita gente, encoberta exatamente por essa divisão que as pessoas estranham tanto que eu não gosto. Mas é justamente, eu estou falando isso para concordar com você, Jones, é justamente esta... Se você passa a dar credencial demais para essa divisão, chega a esse nível de cinismo. O que acontece? Chega um ponto que o cara fala assim, ele perde a humanidade dele. Ele vê mulheres sendo barbarizadas, crianças barbarizadas, trituradas, né? Eu não vou repetir aqui as atrocidades que deveriam fazer mal a qualquer um, independente do álbum de figurinha e da cartilha, você vai lá procurar? Quem é que fez? Como fez o presidente brasileiro, né? Ele foi, como muitos políticos já fizeram ao longo da história, vai lá procurar na cartilha, como é que é o pessoal que está me apoiando? Não, o árabe que apoia o progressista, que é o da esquerda, tarará, então deixa comigo. Eu vou defender o indefensável. Então, é justamente essa categorização falsa, artificial, que está levando pessoas que a gente até respeitava, até recentemente, a verem aquilo acontecer e dizer assim, mas Israel, não sei o que lá, o que acontece? Essa pessoa, ela virou um autômato de uma divisão, que eu volto a dizer, é perigosa. Ah, você quer discutir isso no meio acadêmico? Você tem uma solidez filosófica muito grande, uma profundidade sociológica, maravilha. Mas, poxa, levar isso para a vida, para a pessoa que acorda, vai trabalhar, volta para casa, eu sou disso, eu sou de aquilo, eu sou da tribo não sei o quê, eu acho esquisito. Antigamente era coisa de político, de militante. Não era coisa de gente comum, não. Mas tudo bem, cada um na sua. De repente todo mundo virou meio intelectual, político, né? Não sei. Mas o que eu sei é que essa divisão está dando essa guarida a pessoas que até outro dia a gente achava que eram respeitáveis, que elas chegam e dizem assim, não, mas espera aí, a extrema-direita também fez nananana. Então, Jones, só para acrescentar, não há nenhuma dúvida a mais de que foi longe demais essa ideia de uma dicotomia, de uma polarização perfeita. A gente já viu gente dando vexame de todos esses lados, já mostrando o seu escudinho e não sei o quê, e virando o fio, logo em seguida. Só que isso se alastrou demais. Então, hoje em dia, tem gente muito poderosa, burguesa, que vive mergulhada até o pescoço no capitalismo, não tem nada de vida socialista, não tem nada dessa ideia progressista, igualitária, está lá no capitalismo, oportunista. Grandes agentes aí da sociedade que fazem esta indumentária, sei lá como chamar, progressista, esquerdista, não sei o quê, porque isso está dando uma guarida enorme, enorme. Isso está dando guarida a formas de poder ilegítimas enormes. Então, o caso do Hamas é muito expressivo e, quem sabe, espero que seja um divisor de águas, porque aí foi longe demais
a concessão seria uma concessão intelectual, né? Não, porque também, se você olhar bem, é para acomodar no álbum de figurinhas. O que eu modestamente estou dizendo o tempo todo aqui no Pensando Bem, joga fora esse álbum de figurinhas. Senão você não consegue mais olhar a atrocidade, companheiro, na sua cara. Esteja você de um lado, esteja você do outro, porque daqui a pouco você também está sendo contra a atrocidade, mas você está sendo mais contra. Você está mais fixado, mais fanático em destruir aquele que está relativizando a atrocidade. Então, João, só para complementar aí, né, que eu acho que esse caso do Hamas, dessa atrocidade, aí é uma encruzilhada civilizatória. Aí você teve cenas filmadas. Aí você teve o do sub-humano, da crueldade manifesta, alardeada, propagandeada. E se o cara que está do teu lado no escritório, e olha, aqui a gente está chamando as pessoas para a harmonização, mas se o cara que está do teu lado, ele resolveu olhar para isso da maneira para ver de que lado ele vai ficar, do lado de quem ele vai ficar, e espera alguém ter uma gafe muito absurda para depois refluir e dizer assim, não era bem assim. Então, assim, esse diálogo aí eu posso dizer para você que não vale mais a pena. A gente não está aqui, o nosso Pensando Bem não é nem um tribunal, nem um paredão, nem um pelotão. A gente está aqui chamando para conversa. Mas esse tipo de conversa, com esse tipo de caricatura, com esse tipo de predisposição, com esse tipo de envenenamento intelectual e sintomas inequívocos de desumanidade, esse diálogo não nos interessa. Boa noite a todos, até quarta-feira que vem. Bendito que você falou aí, Fiuza. E é isso, né? A gente pode citar aí 500 mil exemplos de posições que mudaram ao longo do tempo. E a posição é a decência ou na decência, né? E é que nem você falou, se você não tem como ter um diálogo com uma pessoa que perdeu a decência já, que daí não está mais pensando bem. Dito isso, confira a gente toda quarta-feira, 8 horas da noite. Até semana que vem.